Olá, sabemos que o Espírito Santo é uma pessoa, mas muitos acreditam que não se trata, ou se trata de uma força espiritual de Deus. A questão é a seguinte: será que o Espírito Santo merece adoração ou pode ser adorado? Esta e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, Na Mira da Verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um programa Na Mira da Verdade e muito obrigado por você já estar aí com a gente, fazendo o programa acontecer, mandando as suas perguntas. Nós já começamos o programa recebendo muitas perguntas. Então, daqui a pouquinho, você que está chegando aí, sintonizou aqui a Novo Tempo, eu vou te falar como é que você pode fazer para mandar as suas perguntas. Este é um programa de perguntas e respostas bíblicas. Nós estamos ao vivo e se você tem alguma dúvida bíblica e quer saber, quer aprender, quer junto estudar com a gente aqui, mande a sua dúvida para a gente, para os mecanismos que eu vou dizer para você como que você faz já já. Quem está na mira para responder baseando-se na palavra de Deus é ele, professor Leandro Quadros. E aí, professor, tudo bem? Graças a Deus, Tito, tudo bem? Estou contente por essa primeira pergunta, porque a respeito do Espírito Santo, da Trindade, é um tema que eu gosto muito de estudar e eu creio que se nós aprendermos corretamente acerca do Espírito Santo, a nossa vida espiritual dará uma guinada assim surpreendente. Então eu convido ao telespectador para que nos acompanhe nessa resposta e para que estude em sua casa sobre a pessoa do Espírito Santo. Há muitas coisas a respeito dele, da salvação, que ele deseja revelar a você. É verdade, professor. E olha só, essa pergunta chegou pelo nosso Instagram. Você pode participar mandando a sua pergunta para o Instagram, @NaMiraDaVerdade, tá bom? Pode aproveitar já, fazer sua pergunta e mandar pra gente. Quem mandou foi o Marcos Medeiros. A pergunta do Marcos é a seguinte: sabemos que o Espírito Santo é um ser divino, porém existem pessoas que acreditam no Espírito Santo como uma força. O Espírito Santo é para ser adorado? Essa é uma grande questão. Professor, primeiro vamos colocar aqui, que história é essa de que talvez o Espírito Santo seja uma força que muitos acreditam assim? Isso é verdade? Vamos primeiramente demonstrar que ele não é uma força. Essa é uma crença que não tem respaldo bíblico, né? Em alguns momentos, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele é relacionado ao poder de Deus. Mas não podemos dizer que é a mesma coisa. Quer ver um exemplo? Lucas 4,14. Se o Espírito Santo é a mesma coisa que o poder de Deus, como que se entende um verso desses aqui, ó? Lucas 4,14. Então Jesus, no poder do poder, regressou para a Galileia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Aqui não está escrito isso. Então Jesus, no poder do Espírito. Então, se o Espírito Santo é um poder de Deus, o texto fica todo sem sentido. Então, Jesus no poder do poder. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, o Espírito Santo ele é distinto também do poder de Deus. E uma evidência que eu vou dar para nós entrarmos na questão da adoração, de que o Espírito Santo é um ser pessoal, é o Atos capítulo 13, verso 2. E depois, obviamente, você pode ler Atos 5, 1 a 4 e ver que ele é um ser divino, além de um ser pessoal. Atos 13, 2 mostra a personalidade dele. Diz assim, ó: e servindo eles ao Senhor e jejuando,
disse o Espírito Santo. Ou seja, ele pode falar, né? Separai-me, ou seja, separe para mim, o Espírito Santo dizendo, agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então o Espírito Santo disse, falou para separar para ele Barnabé e Saulo para a obra que ele os chamou. Então isso aqui não é característica de um poder impessoal. Falar é característica de um ser pessoal. E que ele é divino, lê Atos 5, 1 a 4. Agora, sobre a adoração ao Espírito, tem duas coisas para destacar. Primeiro, a Bíblia não fala de modo explícito em adorar ao Espírito, mas ela nos deixa essa informação de forma implícita. Por quê? Parte da resposta está em João 16,14. A função do Espírito, de acordo com João 16,14, é glorificar a Jesus. Então é óbvio que ele é o ser da divindade que trabalha nos bastidores para que Deus Pai e Deus Filho apareçam. Então é por isso que nós vemos a adoração ao Espírito de forma implícita, mas não explícita, porque a função dele não é ele aparecer, a função dele é fazer o Pai e o Filho aparecerem. Mas isso não indica, esta forma implícita que se encontra na Bíblia, que ele não deva ser adorado. Porque primeiro ele tem a mesma essência de Deus Pai e de Deus Filho. Então não é um politeísmo, né? Tem a mesma essência divina. Tendo a mesma essência divina, tem os mesmos atributos. Onipotência, onipresença, onisciência e possui também divindade. Né? Então tem a mesma essência. Agora eu vou ler um texto e vou reunir com outros dois versos para finalizarmos e vermos que, de forma implícita, nós devemos sim adorar o Espírito Santo, mesmo que a Bíblia o apresente só de forma implícita. Em Apocalipse 14:7 é um convite para nós adorarmos a Deus, e o texto diz assim: dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai quem? Aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Nós temos que nos perguntarmos, se o texto diz para adorarmos quem fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, isso significa que a pessoa da divindade que esteve presente na criação é divina, obviamente, e que, portanto, deve ser adorada, porque o texto convida: adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, ou seja, adorai o Criador. Quando lemos Gênesis 1:2, vemos que o Espírito Santo esteve presente na criação. E aí está o detalhe. Um ser que esteve presente na criação do mundo, ele é criador. Gênesis 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O Espírito Santo não estava sobrevoando sobre as águas simplesmente para passear. Ele estava presente no princípio da criação. Tanto que o Salmo 104, verso 30, diz o seguinte, ó: envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o Espírito Santo é criador. E se Apocalipse 14:7 diz para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, além de adorarmos a Deus o Pai, que estava presente na criação, além de adorarmos a Jesus, que também estava presente na criação, de acordo com João 1:1-3 e Hebreus 1:1-3, devemos também adorar o Espírito Santo, porque ele esteve presente na criação. Então, considerando que o Espírito Santo também é criador e divino, óbvio que nós temos que adorá-lo, mesmo que isso esteja de forma implícita nas Escrituras.
Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha aqui, mas antes deixa eu falar para você como é que você faz para participar do programa, né? Você pode mandar a sua pergunta para o nosso SMS. O número é 12 98151 0101. Eu recebo aqui na hora. Você também tem como mandar suas perguntas através do Facebook. facebook.com/namiradaverdade.nt. E nosso Instagram é @namiradaverdade, tá bom? Essa pergunta aqui, ó, chegou pelo nosso SMS, é uma pergunta interessante. Professor Leandro Quadros, veja só, quem mandou foi a Daiane, ela tem uma dúvida aí. A Daiane e o seu esposo, Gerioner, é o nome dele. A pergunta dela, e olha que essa pergunta também me deixou aqui um pouco sem saber. Olha só o que ela pergunta. Temos dificuldade, professor, em entender Ezequiel capítulo 1, a visão dos 4 animais. Tentamos fazer uma lição, uma ligação com Daniel 7, mas não conseguimos entender. Nos ajude, por favor. É uma questão interessante, professor, pelo seguinte, quando a gente lê o livro de Daniel, lê o livro de Apocalipse, principalmente o de Daniel, tem algumas visões ali que Daniel recebeu de animais e tal, e aquilo parece que tem um significado muito interessante. Agora, quando a gente vai aqui para Ezequiel e vê essa visão, essa primeira visão que Ezequiel teve aqui, do capítulo 1 até o capítulo 7, também fala de animais, mas eu nunca vi assim isso aqui tem a ver com profecia, se não tem a ver com profecia. O que quer dizer esse capítulo 1 aqui de Ezequiel, professor? Essa visão que ele teve dos animais aqui, está relacionado com Daniel ou não? Não. Não está. Aqui é o seguinte, primeiro, a ênfase é a visão dos 4 querubins. E esses 4 querubins que aparecem na visão têm rostos diferentes. Rosto humano, rosto de leão, de urso, rosto de animais. Esse é um dos textos que nós vamos entender plenamente só quando estivermos no céu. É mesmo? Esse é um texto que não temos uma explicação teológica para os detalhes. Temos, sim, uma explicação teológica para o todo do capítulo. Isso eu vou apresentar agora. Agora, para os detalhes, o que significam os diferentes rostos dos querubins, nós não temos uma resposta bíblica para isso. Algumas pessoas fazem aplicações homiléticas, mas eu não acho isso correto. Nós só devemos fazer uma aplicação homilética depois de fazermos um estudo exegético. Ou seja, depois de entender o texto, aí eu faço uma aplicação homilética. Agora, se eu não tenho como entender o texto, como é que eu vou fazer uma aplicação homilética? Não posso, né? Então, em geral, o que a visão do capítulo 1 está dizendo é o seguinte: quando esses querubins se movem juntamente com 4 rodas que também fazem parte da visão, isso, Deus está dizendo o seguinte, que Ele tem a história do mundo e a história do povo de Israel sob controle nas suas mãos. Isso é o que nós podemos deduzir de forma geral do capítulo 1 e analisando um pouquinho do capítulo 2 também. Agora, fora isso, os teólogos não têm realmente uma explicação para os detalhes porque não nos foi deixado essa informação. Eles entenderam, porque Ezequiel escreveu para eles, né? Então, eles entenderam. Agora, Deus não deixou, pelo menos por enquanto, a compreensão para nós do significado de cada um dos rostos dos 4 querubins. Já diferente do livro de Daniel. Que aí Daniel, sim, ele apresenta a própria explicação. Muito bem, professor. Bom, tem uma perguntinha aqui interessante, chegou no nosso Instagram também, que nós devemos ajudar aqui essa pessoa, é a Vanessa. A Vanessa, ela pergunta o seguinte: eu gostaria de entender um pouco mais sobre a igreja remanescente. A Bíblia fala de uma igreja remanescente, professor? A Bíblia fala do povo remanescente em vários lugares. Em vários lugares. Por exemplo, quando Deus falou com Elias, ele falou o seguinte, eu acho que vou ver se eu lembro se é 1 Reis 17, ele falou que não iria destruir a cidade porque ainda havia um remanescente, um restante de pessoas, 7.000 pessoas
que não dobraram seus joelhos a Baal. Então você vê essa doutrina do remanescente tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vamos ver se eu acho esse texto. Onde você acha que é, professor? Eu vou correndo aqui junto contigo. Eu acho que é 1 Reis 17, se eu não estou enganado. Ele fala que há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Então esse é um remanescente. Mas o que quer dizer o remanescente? Remanescente quer dizer resto. Sim, mas nos dias de hoje tem algum significado isso? Também tem. É o mesmo significado do Antigo Testamento. No Antigo Testamento, olha aqui, ó, 1 Reis 19, 18. Vamos ver. Tá falando aí, ó. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Você está certo, hein, professor? Era 1 Reis mesmo. É 19 e 18, isso mesmo. Só errou o capítulo, é 19. É isso mesmo. Então, o que acontece? Esse aqui é um povo restante. Veja bem, remanescente é uma minoria em meio a uma maioria. Então, é um remanescente no Antigo Testamento que não dobrou os seus joelhos a Baal, ao Deus Baal. Depois você vai para o Novo Testamento e você vê que nos últimos tempos, pouco antes da volta de Jesus, também haverá um povo remanescente que não adorará ao poder representado pela besta. E este povo remanescente existiu ao longo de toda a história, tanto que em Apocalipse 12:17, falando da perseguição de Satanás por meio do Império Romano, por meio de Roma Papal aos cristãos na Idade Média, diz assim no verso 17, irou-se o dragão contra a mulher, que é a igreja, e foi pelejar com os restantes, que é o mesmo que remanescente, da sua descendência. E quais são? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então você vê uma atuação satânica perseguindo o restante, o remanescente do povo de Deus, que decide ser fiel à palavra de Deus. E em Apocalipse 14:12, vemos isso se repetindo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, pouco antes da volta de Cristo, haverá um remanescente, uma minoria em meio a uma grande maioria, até mesmo no mundo religioso, que vai permanecer fiel à fé em Jesus Cristo e aos mandamentos de Deus, como resultado de um coração convertido e transformado. Então, isso vai acontecer, sim, pouco antes da volta de Cristo. Então, sempre Deus teve um povo remanescente ao longo de toda a história. Não podemos colocar o remanescente só para o fim e nem só no início do mundo, mas sempre foi ao longo de toda a história. Então, uma igreja remanescente é uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus? E é um restante em meio a uma maioria. Então, é remanescente porque é uma minoria que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Remanescente quer dizer resto. É uma minoria em meio a uma vasta maioria. Ou seja, é o último povo que vai estar preparado para a volta de Jesus. Podemos dizer assim? É isso que o texto está dizendo. Muito bem, professor, muito bem. Então existe sim um povo, uma igreja invisível, uma igreja que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. E esse se tornará o remanescente. Olha só, muito interessante. Nós temos que ir para um breve intervalo, mas não sai daí não. Tem muita coisa ainda para aprendermos aqui. A gente volta já já. Já estamos de volta, agora são 22 horas e 24 minutos ao vivo aqui. Mande a sua pergunta para a gente através do nosso WhatsApp, ou através do nosso SMS. O número é 12 981510101. Nós temos um WhatsApp em que você pode mandar a sua pergunta por vídeo. Daqui a pouquinho nós vamos colocar uma pergunta que foi mandada por vídeo. Esse WhatsApp, o número é 12
982830099. Vai aparecer aí na sua televisão, 982830099. Você pode fazer um vídeo gravando assim na horizontal, manda a sua pergunta por vídeo e ela poderá estar aqui na Mira da Verdade, tá bom? Você pode mandar agora aqui no programa ao vivo através do SMS, o número é 12-981-510101, ou pelas redes sociais, Facebook e Instagram. Facebook, namiradaverdade.nt, Instagram, @namiradaverdade. Essa pergunta que eu vou fazer agora veio pelo nosso Facebook. Estamos ao vivo no Facebook também, sendo transmitido ali, tá? O Antônio Evangelista Souza, professor Leandro Quadros, pergunta o seguinte: se o toque da quinta trombeta já está no passado, então o povo de Deus já recebeu o selo, pois na quinta trombeta o povo de Deus já está selado. Apocalipse 9:4. Ou Apocalipse tem 2 selamentos? Na quinta trombeta está falando do selamento, professor? Na quinta Apocalipse trombeta 9:4? fala também, só que a quinta trombeta, uma coisa para esclarecer, antes de esclarecer sobre um pouquinho da quinta trombeta, só para revelar para o nosso telespectador, enquanto as 7 pragas, né, são 7 juízos de Deus sobre os ímpios, as trombetas são juízos de Deus sobre o seu povo ao longo da história, que se rebelou contra a sua palavra. A quinta trombeta, ela não tem, diríamos assim, não se pode bater um martelo para dizer a que ela se refere. Atualmente, os eruditos têm adotado a seguinte opinião. Por exemplo, eu tenho uma Bíblia aqui de estudo, que é a Bíblia Andrews, que ela diz o seguinte, que esta sessão, né, que fala da quinta trombeta, que vai do verso 1 ao 11, ela pode simbolizar a realidade e as consequências espirituais do secularismo e do ceticismo evolucionista, que vem se tornando cada vez mais dominantes desde o século XIX. Então isso tem oprimido o cristianismo, o secularismo, o ceticismo, o evolucionismo, desde o século XIX. Então a quinta trombeta pode significar isso. Outros já interpretam a quinta trombeta como a expansão do islamismo, não é? E, obviamente, além da expansão, uma certa atividade militar islâmica. Então, existem essas interpretações, entre outras, não há como batermos o martelo, né, em relação à quinta trombeta. As demais você já pode identificar, estudando o texto bíblico e a história. Já a quinta trombeta é passível de mais de uma interpretação. Muito bem, professor, muito bem. Tem uma perguntinha agora aqui no SMS, que é daquelas que eu falo assim, aquela perguntinha capciosa, professor. Olha só o que o Franklin de Grossos, no Rio Grande do Norte, perguntou. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Ele diz o seguinte, professor: li o livro História da Redenção, da profetisa Ellen White. Lá ela diz que a guerra no céu foi antes da criação do homem. Mas em Apocalipse 12, vemos que a guerra do céu e expulsão definitiva de Satanás se dá depois da ressurreição de Cristo. Posição defendida por teólogos, como Shield, por exemplo. A profetisa errou a cronologia? Não errou. O que acontece é o seguinte, você tem que prestar atenção numa coisa. O que Apocalipse 12, 9 a 12, a ênfase realmente ali é na vitória de Cristo na cruz, que permitiu que Satanás fosse totalmente desmascarado, né, e não tivesse mais acesso a seres celestiais. Mas Ellen White aplica Apocalipse 12, 7 a 9, a primeira parte da expulsão dele, que é a expulsão do céu. Né? Porque antes da expulsão definitiva, até o verso 12, houve uma expulsão do céu. E está em total harmonia a compreensão dela com o texto de Apocalipse 12, 7 a 9. Então eu não vejo contradição alguma. Basta vermos que tem 2 expulsões de Satanás ali mencionadas. Né? Alguns creem que é só uma, eu particularmente vejo as 2. A expulsão inicial, como diz Ellen White ali no História da Redenção, e depois a expulsão definitiva, quando Cristo morre na cruz, né, e ressuscita. Olha só, professor, eu estou aqui vendo
uma questão que chegou aqui na mira. Quem mandou foi a Cleonice. Ela está falando o seguinte: gostaria que pescasse a minha pergunta. Sua pergunta foi pescada, minha irmã? A pergunta da Cleonice é a seguinte. Ela é simples, ela diz, mas ainda não encontrei resposta, nem no site da Na Mira da Verdade, nem no YouTube. Apocalipse 7, versos 5 a 8. E ela pergunta: por que não consta as tribos de Dan e Efraim? A Bíblia tem explicação para isso? Quando a gente vê aqui nas tribos que aparecem em Apocalipse 7, versos 5 até o 8, diz o seguinte: 12 mil de cada tribo de Judá, Ruben, Gade, Asser, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Isacar, Zebulon, José e Benjamim. Essas tribos aqui, professor, de Dan e Efraim, por que não consta aqui? Existem explicações para isso, mas também não há como bater um martelo, porque o texto não é claro do porquê. Alguns creem que elas não se encontram aqui porque Dan teve um envolvimento muito grande com o episódio da idolatria, quando o povo de Israel adorou o bezerro, e os efraimitas também. Mas eu sou de uma outra opinião que eu li numa obra do Dr. Ranko Stefanovic. É bem provável, agora não lembro se foi do C. Mervyn Maxwell, mas é bem provável que Deus tenha mencionado as 12 tribos de Israel de forma diferente aqui, já para dar a entender que o capítulo 7 é simbólico. Então, a lista das tribos de Israel aqui é diferente, por exemplo, da lista de Ezequiel e de outra lista. Então, Deus com isso estaria dando a entender que deveríamos compreender o capítulo dos 144 mil de forma simbólica. Então, pode ser um sinal de Deus de que devemos entender o capítulo de forma simbólica e não literal, como se os israelitas literais fossem surgir no fim dos dias e fazer parte dos 144 mil. A princípio, esta foi a melhor explicação que eu li até o momento. Interessante, professor. Muito bem. Muito bom. E toda pergunta que vem aqui tem uma explicação. Obrigado, professor, pelas respostas. Tem uma aqui agora que chegou pelo nosso Instagram. Quem mandou foi o William. Ele é do Rio Grande do Norte, Natal. Obrigado pela sua participação, meu irmão. E a pergunta é a seguinte. Ele tem uma dúvida aí com relação à morte, né? Inclusive dos apóstolos e tudo mais. Se os que morreram estão em descanso aguardando o segundo retorno de Jesus, no caso dos apóstolos, inclusive Paulo, que morreram após a ressurreição, eles também estão até hoje em descanso aguardando a segunda volta, ou eles já estão na glória? Os Boa apóstolos, esses personagens bíblicos aqui que tiveram relevância no ministério de Cristo e na igreja primitiva, porventura eles podem estar no céu hoje, professor? Biblicamente, querido telespectador, eles também estão descansando o sono da morte. O próprio Paulo reconheceu isso, né? Que a recompensa dele, por ter sido um apóstolo fiel a Jesus, ter sido salvo por Cristo, a recompensa dele seria dada apenas na segunda vinda. Vamos ler 2 Timóteo 4,8, para você ter certeza disso. Diz assim o apóstolo: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Agora vamos ver que dia, se é o dia da morte ou da segunda vinda. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Então o próprio Paulo já tinha noção de que ele receberia uma recompensa apenas na segunda vinda de Cristo. E Hebreus 11 nos informa que é propósito de Deus que todos os filhos e filhas de Deus de todas as épocas, com algumas exceções, né, obviamente, recebam juntos a recompensa da vida eterna. Isso está em Hebreus 11, 39 e 40. Falando até da galeria dos heróis da fé, olha o que diz o texto. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé,
não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. E nesse contexto aqui fala-se de Moisés, fala-se dos patriarcas, Abraão, né, Isaac, Jacó, fala de vários, né? Diz assim, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Então Deus quer aperfeiçoar, glorificar os filhos dele, de todas as épocas, todos juntos, quando Cristo voltar. Então realmente essas pessoas se encontram dormindo no sono da morte até o dia da volta de Jesus, até o dia da ressurreição dos mortos. Ok, muito bem, professor. Mais uma perguntinha aqui do SMS. Participe aí, mande a sua pergunta, é rápido. É só você que está aí com o seu smartphone na palma da mão, faça a sua pergunta e manda aqui agora pra gente. Deixa eu ver. Oi, me chamo Ana, sou da cidade de Mozarlândia, Goiás. E a pergunta é a seguinte, professor. A oração do Pai Nosso, Jesus deixou para que nós pudéssemos repeti-la várias vezes ou foi uma forma de nos ensinar a orar? Porque você sabe, a Igreja Católica, por exemplo, né, tem a prática de rezar vários Pai Nossos, né, repetidamente. Foi para isso que Jesus deixou essa oração específica, professor? O próprio contexto da oração do Pai Nosso, aqui em Mateus capítulo 6, ele é revelador. Óbvio que nós devemos orar o Pai Nosso, né, repetir como Jesus ensinou, tá? Aqui nos versos 9 até o 13. Só que o propósito da oração do Pai Nosso principal não é repetição, realmente, é ensinar a maneira certa de orar. E por que não envolve repetições constantes? Porque no verso 5 em diante, Jesus é contra a repetição. Então diz assim, ó, Mateus 6, verso 5, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Verso 7, e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe do que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Então, Cristo é contra as vãs repetições. Então, devemos repetir o Pai Nosso, sim, mas não de forma vã. Não fazermos uma reza e repetirmos aí várias e várias dezenas de vezes, porque Cristo é contra as repetições. Essas repetições têm origem gentílica, ou seja, pagã, de acordo com Jesus. Muito bem, nós temos 2 minutinhos, tem uma pergunta aqui, eu vou colocar já já, mas eu queria, antes de ir para o intervalo, não deixar de oferecer para você o nosso curso bíblico gratuito. Peça agora mesmo, Verdades para o Tempo do Fim, é o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Desde que o programa existe, desde 2009 nós apresentamos esse curso, porque ele tem muito a ver com o programa. Nós estamos aqui tirando todas as dúvidas sobre a Palavra de Deus, porque nós queremos preparar você, telespectador, para aquele grande dia, o dia da volta do Senhor Jesus. Mas estamos vivendo os últimos tempos, o tempo do fim. E esse curso bíblico vai motivar você a conhecer mais e mais as verdades bíblicas para estar preparado. Por isso, peça hoje mesmo. Pode ligar para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3121. Peça o curso bíblico do Na Mira da Verdade. Ou então, se você preferir, você pode entrar agora no nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Lá você vai correr a página, você vai ver a imagem dessa revista. Você clica lá e peça o curso bíblico, faça um cadastro para que ele chegue direitinho aí na sua casa, tá bom? É um presente nosso para você, aproveite, você não paga nada, nem sequer o envio, graças ao projeto Anjos da Esperança, aqui da Rede Novo Tempo, e que você pode receber gratuitamente e nós podemos oferecer a todos que queiram receber esse curso bíblico, tá bom? Peça agora mesmo, é um presente. Nós temos que ir para um breve intervalo, não sai daí não, a gente volta já já.
quero... Já estamos de volta e olha só a pergunta que chegou aqui pra gente no nosso SMS. Como explicar Lucas 22, os versos de 35 a 38, principalmente o verso 38. Esse texto está falando de espada e parece que Jesus pediu isso. Vamos ler aqui. Professor, esse texto de Lucas é um aviso de Jesus aos discípulos aí. E ele, quando a gente conclui aqui o texto lendo do 35 até o 38, ele diz para que tenha uma espada, né? Vamos ler aqui para a gente entender isso aqui, ó. Então Jesus disse, pois agora, verso 36, então Jesus disse, pois agora quem tem uma bolsa ou uma sacola deve pegá-la, e quem não tem espada deve vender a capa e comprar uma. Pois as Escrituras Sagradas dizem, ele foi tratado como se fosse um criminoso. Eu afirmo a vocês que isso precisa acontecer comigo, pois o que está escrito a meu respeito tem de acontecer. Aí, verso 38, os seus discípulos disseram, Senhor, aqui estão 2 espadas. E Jesus, basta, respondeu ele. O que é isso, professor? Que espada que Jesus pediu aqui para os discípulos quando ele ia ser pego? O próprio fato de eles apresentarem 2 espadas para Jesus e ele dizer basta, quer dizer que eles não entenderam o que Cristo quis dizer lá. Eles interpretaram como sendo algo literal, mas quando Jesus diz para tomar uma espada, ele estava dizendo o seguinte, para você tomar cuidado com o que está por vir, por você ser meu discípulo. Então, o mais provável é que a espada que ele pede para ter é simbólica, né? Porque quando eles dizem, aqui temos 2 espadas, ele basta. Ou seja, vocês não entenderam nada do que eu disse. Né? Então, aqui a referência à espada é simbólica. Apesar de que Jesus não... Como é que eu vou lhe dizer? Jesus não foi contra, por exemplo, Pedro estar armado. Não era propósito de Cristo, mas Cristo não fez um alarme por isso. Porque quando lá em Mateus 27... O exército invadiu lá, foi até lá para pegar Jesus e prender, Pedro cortou a orelha de um camarada lá chamado Malco. E Cristo, obviamente, curou ele. Mas veja, ele estava com uma espada, né? Ele era portador de uma espada e Cristo não o proibiu. Então devemos também considerar isso. Mas aqui nesse texto, a menção à espada realmente é simbólica. Outra pergunta que chegou aqui no nosso Instagram parece ser simples, telespectador, mas tem algum significado. A pergunta é a seguinte, Elias está vivo até os dias de hoje? Essa é a questão. Você sabe que quando Jesus veio aqui, muitos disseram que Elias viria, aquela coisa toda, né? Tiveram aquelas dúvidas. E existem pessoas que acreditam que vai surgir um novo Elias aí. Professor, primeiro, eu acho que é importante falar sobre se ele está vivo ou não e como entender essa questão do nome Elias. Não há dúvidas na Bíblia de que Elias está vivo até os dias de hoje. Como assim? Quando você vai para 2 Reis, capítulo 2, é muito simples de você ver que Elias foi levado vivo para o céu. Tá? Então você lê 2 Reis, capítulo 2, que eu não vou ler agora, Elias foi levado vivo para o céu. E quando você vai para Mateus 17, quando Cristo se transfigura, assume uma forma mais gloriosa, ele aparece conversando ali Jesus, Elias e Moisés, porque Moisés foi ressuscitado. Então, que Elias está vivo até hoje, não há dúvidas na Bíblia. Assim como Enoque, que de acordo com Gênesis 5:24 foi levado para o céu. Tá? Então, esses são alguns dos personagens que Deus antecipou a ida deles para o céu. Mas não nos esqueçamos de uma coisa, Deus antecipou a ida deles para o céu, mas a ida deles para o céu só foi garantida quando Cristo morreu na cruz do Calvário. Se Cristo não morresse na cruz do Calvário, com certeza eles teriam de voltar a este mundo e ter de morrer. Olha só que interessante, nesse mesmo assunto, as perguntas vão se intercalando e vindo. O Osmino Braga, ele perguntou o seguinte, como pode-se dizer que alguém foi aos céus
Se a Bíblia diz que ninguém subiu além daquele que desceu, me explique isso, professor. Nós estamos falando aí de que Elias, Enoque e Moisés estão no céu, mas a Bíblia também diz que ninguém subiu além daquele que desceu, que foi Jesus. Como é que a gente explica esse trecho da palavra de Deus? Esse texto está em João 3,13 e ele é simplesmente entendido se nós lermos com atenção o verso 12 juntamente com o verso 13, né? Diz assim, vamos ler a partir do verso 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, para quê? Para falar das coisas celestiais mencionadas no verso 12. Senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. Então o texto nem de perto está negando Gênesis 5:24, 2 Reis capítulo 2, simplesmente nele Jesus diz que ninguém subiu aos céus para trazer e falar das coisas celestiais, a não ser ele que de lá desceu. Ponto. É só ler o contexto do verso e não fazer desafios teológicos sem necessidade. Ok, muito bem. Eu estou lendo um texto aqui, antes de colocar a pergunta na mira. Confirmado, vou lhe colocar a pergunta. Professor Leandro Quadros, o texto de Colossenses 1,15 quer dizer que Jesus foi criado? Colossenses 1,15 diz o seguinte: Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas. Esse texto está dando a conotação de que Jesus é uma criatura, meu amigo? O detalhe é que esse texto, na versão Almeida, mostra que Cristo é o primogênito da criação. Quantas Bíblias você está aí na sua mesa? 3 Bíblias? Eu tenho 3 versões aqui. Eu estou procurando uma outra versão aqui para eu ver se Colossenses 1,15 está da mesma forma, primogênito da criação, ou se eles traduziram de outra forma. Eles traduziram da forma correta aqui. Eu vou dizer qual é a versão. Bom, quando fala que Cristo é o primogênito da criação, muitos pensam que ele é a primeira criatura, né? Sim, Porque primogênito sim. é o filho mais velho. Só que isso contradiz o que está no verso 16. É só ler um verso a mais. Pois nele foram criadas todas as coisas. Não, mas professor, pera um pouquinho. Você pode dizer, isso aí está certo, eu estou lendo aqui, está dando a entender. Mas não podemos também até mesmo concluir que ele foi criado e depois ele, juntamente com essa criatura, criaram todas as coisas que nós conhecemos aqui, o planeta Terra, os seres humanos? Não, porque aqui está o seguinte, todas as coisas no céu e sobre a terra. Então, Sim. Ou seja, ele criou ele mesmo, um absurdo, né? Ele aqui, nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, se tudo no céu e na terra foi criado por Jesus, e ele é um ser criado, então ele é o criador dele mesmo, então não tem cabimento dizer que ele é o primogênito no sentido de filho mais velho. Ele é primogênito no sentido de ser soberano e o primeiro em importância, por ser o Criador. E a nova versão transformadora traduziu muito bem esse texto. Ao invés de usar a palavra primogênito, ela diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível, é o supremo sobre toda a criação. E isso combina mais com o verso 16, ó. E por que ele é o supremo? Porque ele é o Criador, pois por meio dele todas as coisas foram criadas. Então, utilizar a palavra primogênito da forma como muitos utilizam no português não pode acontecer. Só um outro exemplo, no Salmo 89, versos 26 e 27, Davi é chamado de primogênito, mas ele não é o filho mais velho, ele é o caçula. Por que é o primogênito? Ele é o primeiro em importância por ser o rei de Israel. Jesus é o primogênito porque é o soberano, é o primeiro em importância por ser o criador de todas as coisas. Então, quando as testemunhas de Jeová pegam esse texto para dizer que Cristo foi criado, estão realmente entendendo bem mal o que o texto está dizendo.
Nós temos agora aquilo que eu falei alguns minutos atrás, que você pode mandar a sua pergunta através de um vídeo, você gravando assim na horizontal, né? Para o nosso WhatsApp, o número é 12 98283 0099. Vamos ver a pergunta que chegou aqui para o programa de hoje. Vamos lá. Boa noite, eu me chamo Fabrício, sou do Ceará, região metropolitana de Fortaleza. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo programa. Acompanho e gosto bastante. A pergunta vai acontecer o arrebatamento e em que momento vai acontecer? Um abraço, até mais. Fabrício, muito boa sua pergunta. Eu vou lhe mostrar biblicamente quando vai acontecer o arrebatamento. Sabe, muitos irmãos sinceros creem que o arrebatamento da igreja, né, ocorrerá antes do milênio e antes também da vinda gloriosa de Jesus. Antes até da grande tribulação, tá? Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, e eu vou ser sucinto com você, que o arrebatamento ocorrerá durante a segunda vinda de Cristo, logo após a grande tribulação. Então vamos ler um texto que mostra isso, que é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, veja, a volta de Cristo é acompanhada ao som de trombeta. Então, não é um arrebatamento secreto, é um arrebatamento que audível, né? Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja, o arrebatamento é audível e ocorrerá por ocasião da ressurreição dos mortos. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos e ressuscitados, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o texto é muito claro em dizer o seguinte, que o arrebatamento não será secreto, será audível ao som de trombetas, será visível porque será acompanhado da transformação dos vivos e da ressurreição dos mortos. Então veja, o arrebatamento mencionado na Bíblia ocorre por ocasião da segunda vinda de Cristo, né? E após esse arrebatamento é que se inaugura o milênio no céu, e é só depois desse milênio no céu que a nova terra é reconstruída para que possamos morar aqui. Então, em resumo, seria isso. A doutrina do arrebatamento secreto, como apresentada no meio religioso, no meio evangélico, realmente ela não é uma doutrina bíblica. Muito bem, professor, temos ainda 2 minutinhos. Tem uma perguntinha aqui que eu quero colocar na mira da verdade, verso 25. Quem mandou foi o José Nordestino. Ele pergunta o seguinte: a paz do Senhor, conforme Marcos 12, 25, Jesus disse: quando ressuscitarmos em Cristo seremos seres puramente espirituais, como os anjos, inclusive não casaremos. Como harmonizar, como habitar na nova terra, em Jerusalém? Como o espírito e não com um espírito e não com um novo corpo perfeito, como a Igreja Adventista prega. Se não casaremos, então não nos reproduziremos. Não haverá aumento da população? Essa é a questão. Como harmonizar, então, a parte espiritual, como o que nós pregamos que na nova terra nós se desenvolveremos e tudo mais. Veja, aqui Marcos 12, 25, né? Fala assim: pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. Isso aqui não nega em nada a ressurreição corpórea. Não está querendo dizer que nós vamos ser como espíritos. Os anjos são seres espirituais? Ou exatamente, só está dizendo que vai ter uma ressurreição. E 1 Coríntios 15 é o capítulo que esse irmão precisa ler. Ali é claro em dizer que nós vamos ter corpos glorificados
incorruptíveis e perfeitos. Então nós não seremos seres desencarnados. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o corpo é o templo do Espírito Santo em 1 Coríntios 6,19 e não a prisão da alma. Por isso a redenção envolve também a redenção do próprio corpo. Então você leu Marcos 12:25 com uma outra mentalidade. Não pense também que os anjos são seres imateriais. Tu quer abraçar um anjo, seu anjo da guarda, e as tuas mãos passam do outro lado. Não. Essa compreensão do mundo espiritual é grega. Você tem que pensar como um judeu cristão. Muito bem, professor. Com essa, nós encerramos o programa de hoje e com certeza semana que vem muitas outras questões teremos aí. Obrigado pela sua participação aí em responder baseando-se na Bíblia. Obrigado, Tito, por mais uma vez aí ser o intermediário entre as perguntas e nós. Que Deus abençoe a você, telespectador, e que você nunca se esqueça que em qualquer momento da sua vida, quando você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, os seus questionamentos e as suas dúvidas sempre estão na mira da verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau.